loucura é essa? Mas graças a Deus... Gente, eu quase que não prego mais. Falei, Jesus, o pastor está pregando a minha palavra toda. Meu Deus. João 17, abre aí comigo. Mas confirmação, né? Ele realmente falou o tema da minha palavra, que é a comunhão do corpo de Cristo. O Senhor nos chamou para sermos um. Quando essas coisas acontecem, a gente ainda fica impressionado. João 17, quero agradecer a oportunidade, é uma honra pregar a palavra do Senhor. Falei para a Júlia que se eu passar do tempo, a culpa é dela. Então, amém. Estou brincando, irmãos. Vou terminar no horário em nome de Jesus. João 17, verso 11, depois verso do 21 ao 23. Verso 11 diz assim: Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Agora, verso 23, 21 ao 23. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e o que os amas tanto quanto me amas. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me ama. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Irmãos, esse tema comunhão, né, tá falando muito comigo nesses últimos dias. O que é a comunhão? O que é o corpo de Cristo? E esse tema foi o último tema do Amai-vos também. Comunhão. A palavra comunhão, ela vem do grego. Provavelmente muitas pessoas já ouviram, que significa koinonia. Ela vem do grego como essa palavra, que significa partilhar, companheirismo, união, participação em comum. Então, a koinonia do corpo de Cristo, ou a comunhão do corpo de Cristo, significa isso. Companheirismo, união, compartilhamento. E o Senhor, no Evangelho de João, capítulo 17, está nos convidando, nos chamando. O desejo dele é que sejamos um, assim como ele é com o Pai. O desejo dele é que a igreja viva essa koinonia, que a igreja viva esta comunhão. Uma das coisas que Jesus é comunhão. Ele é comunhão. E esses dias, eu pesquisando sobre esse tema comunhão, eu encontrei um estudo que falou profundamente ao meu coração. E eu conheci a palavra que eu não conhecia, que é a palavra pericorese. Essa palavra, ela também vem do grego. E ela significa, significa mover-se ao redor. O que é a pericorese? Ela descreve a relação perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, está dizendo que a pericorese, ele move-se ao redor. É como se fosse uma dança. A gente vê a Bia ministrando aqui. É como se fosse a Bia, mais uma e mais outra, ministrando numa dança. Só que nessa dança é a mesma comunhão. É o mesmo movimento. E a trindade, a triunidade, ela representa isso. A pericorese. É uma relação perfeita de amor. É uma dança de amor, onde eles se completam. 3 em um só. Um completando o outro. E o Senhor, ele é comunhão. O Senhor, ele está envolvido, ele é a pericorese. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a pericorese. É por isso que ele fala, o meu desejo é que eles sejam um,
como eu sou contigo. Porque Ele está envolvido na pericorese, nessa dança de amor, neste movimento único, igual, sem divisões, sem diferenças, igualmente, dançando, envolvidos um com o outro. E trazendo esse significado da pericorese, eu quero te dizer que Deus, Ele não é solidão. Deus, Ele não é sozinho. Ele mesmo não é sozinho. Tem um Espírito Santo e tem um Filho. Ele não é solidão. E automaticamente nós aprendemos que se Ele não é solidão, nós não fomos feitos para estar sozinhos. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles estão em um movimento juntos. E Ele quer que a igreja esteja envolvidos neste movimento. E isso aqui é muito forte. Deus é um Deus relacional. Ele se relaciona na Trindade e Ele quer que a sua igreja se relacione com a Trindade. Deus é um Deus relacional. A pergunta que o Senhor nos faz é: você está envolvido na pericorese, nessa dança de amor, nesta união com a Trindade, ou você só está assistindo de fora? Eles dançarem, eles se movimentarem. A pergunta que o Senhor faz: nós estamos dançando a mesma dança que o Senhor está? Nós estamos envolvidos no que o Senhor está fazendo? O Senhor, Ele não nos chamou para ficar isolados. Nós não fomos feitos para ser sozinhos. Precisamos nos envolver nesta dança. Precisamos nos envolver nesta comunhão da Trindade. Eu acho tão lindo isso, porque o próprio Deus, Ele não é sozinho. E por que a gente quer ficar sozinho? Porque a gente quer ficar isolado. Não fazemos amizade, queremos ficar no nosso canto. E o Senhor está falando: se envolva. Sejam um como eu sou um com Ele. Esse é o desejo do Senhor. O Senhor deseja que vivamos em comunhão, em unidade. E isso é muito difícil para os tempos de hoje. Eu também vou falar sobre a igreja primitiva, não tem como pregar sobre comunhão e não falar da igreja primitiva. Eu vou pedir que abram comigo em Atos, capítulo 2. O pastor leu o capítulo 4, mas eu vou estar lendo o capítulo 2, do verso 42 ao 47, que diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partilhar o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O segredo da igreja primitiva, como a gente leu aqui, a primeira igreja, era a permanência no corpo de Cristo. O segredo da igreja aqui, se você ler e reler, você vai entender que eles se dedicavam. Em outra tradução vai falar que eles perseveravam. Então o segredo da igreja é permanecer. É perseverar na comunhão. A igreja não foi feita para congregar um ano e você se afastar.
A igreja não foi feita para você congregar 6 meses e depois se afastar. Nós vemos aqui no exemplo da igreja primitiva que a igreja foi feita para perseverar juntos em unidade. Permanecer juntos em unidade. Nós aprendemos aqui na EBD e eu falei, meu Deus, glória a Deus, tudo cooperando para a mensagem. Que nós somos a ovelha de Jesus. Jesus é o nosso pastor. Nós aprendemos aqui. E nós ouvimos aqui que nós precisamos estar no rebanho, junto ao rebanho. Nós precisamos estar juntinhos no rebanho. Nós ouvimos de manhã. Somos a ovelha em um rebanho. E a diaconisa Ingrid falou com muita propriedade. Nós precisamos pertencer a este rebanho. Precisamos ter um lugar de pertencimento. Nós precisamos pertencer a este lugar, a esta casa, a este corpo, em unidade. Eu preciso pertencer, você precisa pertencer. Nós precisamos pertencer ao corpo de Cristo. Ache um lugar de pertencimento aqui. Nós precisamos pertencer à comunidade da fé, que somos nós, a igreja. Pertencimento. O desejo do Senhor, eu vou repetir isso até o final da minha mensagem. É o desejo do Senhor, é que sejamos um. Não é o desejo do pastor, não é o desejo da Carol. É o desejo do Senhor, é que sejamos um. E nós conseguimos alcançar essa unidade quando nós pertencemos ao corpo de Cristo. Se você ver um membro, eu vi um exemplo que se você arranca a sua mão e deixa ali, fora do seu corpo, essa mão apodrece. Se um membro do corpo, se a ovelha do corpo, ela fica muito isolada e sozinha, uma hora ela apodrece. Porque ela não tem pertencimento. Ela está isolada, ela está sozinha. E o Senhor, Ele quer que nós pertencemos a este lugar. Mas o problema da nossa geração, o nosso problema, é que nós queremos estar sozinhos, ficar sozinhos. Não queremos mais nos relacionar. Não queremos mais cultivar amizades. Sabe por quê, irmãos? Estar juntos, estar unidos, mostra defeitos. Mostra falhas. E sabe o que acontece? A gente não suporta mais o nosso irmão. Porque eu sou a perfeita. Eu não erro. E aí, se o meu irmão erra, eu fico cansada. Ah, não, aquela igreja, aquele povo, eles erram, eles falam isso, eles são assim. E aí fala, vou sair da igreja. Não preciso estar lá. Ei, o Senhor te chama para pertencer a este lugar. Tudo é motivo para desanimar. Tudo é motivo para sair do rebanho. Tudo é motivo para parar. Tudo é motivo para romper com os laços, com as amizades. O Senhor, Ele nos chama para este lugar de pertencimento. E aí nós falamos, não dá para eu participar disso não. Não dá para eu ir nessa conferência não. Não dá para eu ir na devocional não, na EBD não, porque eu ouvi isso, fizeram isso. E aí tudo é motivo para sair do rebanho. Tudo é motivo para sair deste lugar. É porque falaram dessa forma, eu não gostei. Só que o Senhor está nos chamando para ser um. E aí a gente acaba olhando para essas situações e esquecendo do desejo de Jesus, que é ser um. E nós estamos aqui para atender o desejo de Jesus. Sem comunhão com Deus e sem comunhão com os irmãos, não há vida cristã.
todo membro, toda ovelha que decide viver fora do corpo de Cristo apodrece. Presos nas suas mágoas, presos no seu orgulho, preso na sua vaidade, porque não consegue se relacionar e estar no corpo de Cristo. Em João 13, do 34 ao 35, vai dizer: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Meu irmão, se você não ama, você não é um discípulo de Jesus. A Bíblia está dizendo. O fato de eu não ter comunhão com o meu irmão pode ser um indício de que o meu relacionamento com Cristo está comprometido. Porque se eu não amo, como eu posso dizer que sou discípulo? Porque se eu não amo, como eu posso dizer que amo a Deus? Se o Senhor está falando, vocês vão provar que são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E para amar uns aos outros precisa estar junto, vendo defeitos, vendo falhas, vendo erros. Porque não somos perfeitos mesmo, mas o Senhor é tão inteligente. Jesus é muito inteligente. Irmãos, eu lembro que um dia eu fui cortar uma fofoca. Eu falei, meu Deus, como eu corto essa fofoca? O que eu falo? Porque às vezes a gente fica sem graça de cortar, né? E o Senhor me deu algo. Eu falei, gente, Deus é incrível. E eles ficaram assim, como assim? Deus é incrível. Junta um povo com personalidade diferente, temperamento diferente, criação diferente e fala, se amem. A fofoca acabou. A falância acabou. Porque é isso. Somos diferentes uns dos outros, mas o Senhor nos chamou para estar unidos, para pertencermos a este rebanho. O Senhor nos chamou para estar aqui. Existem pessoas que falam que não precisam ir para a igreja, que não precisam estar no templo físico e assistem lives de culto em casa. Nenhum problema com isso. Isso é uma ponte para você estar aqui. O Senhor não quer que você esteja só aí. Ele quer que você venha para cá. E que você congregue. E que você faça parte do corpo de Cristo. Sabendo que vai ter erros. Sabendo que vão ter defeitos. Mas o Senhor quer que você faça parte disso aqui. Irmãos, é loucura isso aqui. É você querer gritar e você calar a voz. Porque tu tem que amar. É você querer às vezes fazer algo e você não fazer, porque você tem que amar. Quando não amamos, mostra, revela que o nosso relacionamento com Deus está comprometido, porque Deus é amor. Se eu não amo, tem alguma coisa errada no meu relacionamento com Cristo. Se eu não consigo olhar para o meu irmão com um olhar de misericórdia, tem alguma coisa errada com o meu relacionamento com Cristo. Se eu não consigo amar o meu irmão mesmo vendo os defeitos dele, mesmo vendo as falhas dele, mesmo vendo as dores dele, tem alguma coisa errada com o meu relacionamento com Cristo. Porque Deus, Ele é amor. Meu Deus, segura o tempo. É impossível uma pessoa que se relaciona com Deus, que busca o Senhor, que o conhece dia após dia, que está ali em oração, em quebrantamento, ouvindo a palavra, meditando na palavra, não amar o seu próximo. Porque ao tempo que você conhece esse Cristo, você entende, meu Deus, eu preciso amar. E aí você começa a orar, Senhor, gera em mim um amor, gera em mim um amor, gera em mim um amor. Tem pessoas que nem oram por isso, porque ainda não entenderam que Cristo é amor. Que não entenderam que Ele morreu na cruz por amor.
Esse é o Cristo que servimos. Ele quer que nós estejamos envolvidos na pericorese, nesta relação de amor. E eu vou falar isso aqui com muito temor. Hoje nós vemos pastores, um falando mal do outro. Igrejas querendo competir uma com a outra, qual é a melhor. Irmãos, não entenderam a visão. Cristo é amor. Departamentos querendo competir, eu faço congresso melhor, eu canto melhor, eu faço isso melhor, eu trabalho de forma melhor, líderes competindo, eu lidero melhor. Irmãos, não entenderam ainda. A igreja de Cristo não é a DAG, a igreja de Cristo é um todo. A igreja de Cristo é um todo. Pare de falar mal de outra igreja. Para de falar mal de pastores. Revele Cristo através da sua vida. Mostre que você ama. Mostre que é diferente. A igreja de Cristo é um todo, não se resume só na ADAG. Irmãos, eu amo a minha igreja. Eu falo, eu amo a minha igreja. Mas nós precisamos levar isso que nós temos aqui dentro para fora. Para outras igrejas. Para outros ambientes. Porque a igreja, o corpo de Cristo é um só. Então, se você fala mal de outra igreja, você está ferindo a igreja. Se você fala mal de outros pastores, você está ferindo a igreja. Unidade. Comunhão. A comunhão não é só aqui na ADAG. É com o corpo de Cristo. Uma totalidade. Não fale mal da igreja que você passou. Tenha como aprendizado aquilo que você viveu. Como a diaconisa Nicole às vezes fala, eu pego um saco furado, eu boto o que não serviu para mim, mas eu coloco em um outro e guardo aquilo que serviu para mim. 2 Coríntios, capítulo 13, 14 diz que a graça do Senhor Jesus, não estou dando a benção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Às vezes a gente recebe a bênção apostólica aqui e fica assim, naquela pressa. Irmãos, que a comunhão do Espírito Santo, ele está falando que a pericorese esteja com vocês. A comunhão. É isso que nós ouvimos todos os cultos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. A minha comunhão com Deus é expressada através da minha comunhão com o irmão. Eu preciso ter comunhão com o irmão. Se eu falo que eu tenho comunhão com Deus, isso vai ser expressado através da minha comunhão com meu irmão. Para que orar tanto, então? Para que ler tanto a Bíblia? Se o que tem que ser gerado em nós não está sendo gerado, que é o amor pelos nossos irmãos. 1 João 7 diz, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós vivemos na luz de fato. Porque ele está falando que Deus está na luz. E temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pergunta ao irmão do seu lado aí para descontrair. Você tem comunhão comigo? Pergunta de novo. Você tem comunhão comigo? A presença de Cristo, a verdadeira presença de Cristo nos gera unidade. Nos gera unidade. Se você está em Cristo, se você sente a presença de Cristo e vive isso todos os dias, irmãos, isso vai gerar unidade. Isso vai gerar comunhão. E
Vou correr um pouquinho, vou para o final. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. O nosso lar é o altar mais próximo. O nosso lar é o altar mais próximo. Ali dentro da nossa casa se prova realmente se Cristo vive em nós. É lá, primeiramente. Se a nossa espiritualidade, eu anotei isso aqui, não toca o ambiente familiar, ela ainda precisa amadurecer. Esses dias eu falei com meu esposo, eu falei, Deus tem falado comigo, Deus tem falado comigo. Porque eu estou numa agitação, numa correria, e eu gosto de estar fazendo a obra de Deus. Só que o Senhor está falando, filha, a obra de Deus não é só isso, casa, igreja, casa, igreja, casa, igreja. E eu falo isso aqui com muita sabedoria. Quero que vocês me entendam, que vocês entendam isso aqui. A obra de Deus não é só casa, igreja, trabalho, casa, igreja. E o Senhor está falando, quantas vezes você pregou para o seu irmão? Quantas vezes você visitou o seu irmão e falou do meu amor? Só que a gente está tão preso aqui dentro e temos que cumprir os nossos compromissos, sim. Responsabilidade, sim. Mas o Senhor me perguntou quantas vezes você foi visitar o seu irmão? Tomar um café com ele? Você se preocupa com todos lá na igreja e os seus familiares? E o Senhor falou, não, começa a ir lá. E o meu irmão, que nem é crente, falou, você nem vem na minha casa. Vai lá, faz um culto. Ele falou isso para mim. E isso me constrangeu. Isso tinha que partir de mim. Irmão, eu vou na sua casa, vamos fazer um culto lá. Obra de Deus não é só aqui dentro. Obra de Deus é você visitar um familiar, é você visitar um amigo e falar de Jesus. O Senhor está falando que aqueles que não cuidam da sua própria família negou a fé e é pior que um descrente. Tem pessoas que até vivem em comunhão aqui, mas e na sua casa? Tem pessoas que até vivem em comunhão aqui, mas ferem os de casa com palavra, com ações. Não respeita, não incentiva. A comunhão começa com Deus, se estende na minha casa e se estende para o corpo de Cristo. Primeiro eu preciso ter comunhão com Deus, porque Deus é comunhão. Depois eu preciso ter comunhão com os de casa. E depois com o corpo de Cristo. Koinonia, comunhão, compartilhamento. Se envolva nessa dança de amor. Não assista só de fora. Se envolva nessa pericorese. Gostei disso, irmãos. Achei isso maravilhoso. Porque Deus é comunhão. Em João 17, 18 diz, consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus nos envia ao mundo, irmãos, com uma missão, revelar o amor do Pai. Revelar o amor do Pai. Pertença a um lugar. Não fique isolado, não fique sozinho. Pertence a isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Às vezes você está triste, chega aqui, você conversa, louva, você sai diferente. Isso aqui é maravilhoso. Permanência, perseverança na unidade, no partir do pão, na comunhão. Perseverança, não desista da igreja. Não desista do corpo de Cristo. Permaneça aqui. Esteja aqui. Deus é comunhão. Deus é comunhão. E assim agradeço a minha oportunidade. Quero